E por que os alimentos ultraprocessados levam ao mindless eating? Porque eles são feitos para isso. Eles são feitos para serem consumidos sem você precisar olhar, sem você ter um prato, sem você, né, você consumir numa situação em que você está fazendo outra coisa, né? Aquele Soylent, por exemplo, que eu mostrei no começo, uma das vantagens dele, que o engenheiro de informática falava, era o seguinte: eu consigo continuar trabalhando, eu ponho um canudinho na coisa e eu continuo trabalhando, eu não preciso nem parar em nenhum momento E é muito interessante esse engenheiro, porque ele fala o seguinte: é claro que no fim de semana eu como alimentação e tal, mas aí é para me divertir, etc. O dia a dia eu consumo lá o meu produto, né? Bom, eu falei que a publicidade de alimentos ela é extremamente sofisticada e agressiva. Se vocês fizerem uma contagem, pega a televisão, né, os canais mais eficazes de publicidade, né, mais caros, né, vocês vão verificar que quando tem propaganda de alimentos, é de alimentos ultraprocessados. Vocês vão ver propaganda de qualquer outro produto que não seja alimento ultraprocessado, né? E a publicidade é muito agressiva, né? Como a gente vê, por exemplo, nesse produto. Ela estimula o comer compulsivo, né? Isso eu acabei de ver, eu até mostrei no Marinês agora isso. A sofisticação, a estratégia, né, subliminar que você tem de estimular as pessoas a comprarem e consumir esses produtos é inimaginável, né? Bom, finalmente eu tenho estudos relacionando padrões de alimentação diretamente com risco de doenças, né? Como o conceito de alimentos ultraprocessados ele é recente, então a gente não tem estudos, sobretudo estudos de corte, eles estão começando a surgir apenas agora, né? Vou mostrar para vocês o que a gente tem na literatura. O primeiro trabalho relacionou alimentos ultraprocessados com obesidade, foi publicado por uma aluna nossa, no nosso grupo, brasileira, que é professora agora da UERJ, a Daniela Canella, relacionando então a compra de alimentos ultraprocessados com o índice de obesidade em cada domicílio no Brasil, né? A Maria Laura, que é aqui de Porto Alegre, fez a tese dela relacionando alimentos ultraprocessados com obesidade, usando dados de consumo efetivo. Esse é um trabalho recente de uma pesquisadora da Suécia, que está na Universidade de Nova York, que usou os dados da Anne Haynes, mostrando essa mesma relação entre alimentos ultraprocessados e obesidade, estudo transversal ainda. Esse é o primeiro estudo longitudinal relacionando ultraprocessados com dislipidemia, da Fernanda Halber, outra gaúcha. Aí nós temos dois estudos feitos pelo pessoal que estuda a corte de Navarra, na Espanha, relacionando ultraprocessados com incidência de obesidade e sobrepeso. Do mesmo grupo, um trabalho relacionando com incidência de hipertensão. E esse estudo saiu agora, há algumas semanas, publicado no British Medical Journal, que mostra uma relação entre alimentos ultraprocessados e incidência total de câncer, e particularmente de câncer de mama, né? E o interessante desse estudo é que eles fazem um controle, um ajuste final para fibras, para açúcar, para vários mecanismos nutricionais relacionados que poderiam explicar o câncer. E ainda assim você tem uma relação entre ultraprocessados e câncer de mama. Então eles especulam que aqui provavelmente uma parte do risco deve estar relacionada, então, os candidatos possíveis, aditivos, embalagens, esses alimentos são todos embalados com polímeros sintéticos que acabam indo para o alimento, e se você consome uma quantidade muito grande, você vai ter esses polímeros no seu organismo, né? E terceiro, substâncias que são formadas por condições, temperatura e pressão que você tem só no ultraprocessamento de alimentos, né? Tem estudos ecológicos, por exemplo, como esse, relacionando em 19 países da Europa a compra de alimentos ultraprocessados pelas famílias e a prevalência de obesidade no mesmo ano em cada um dos países. Esse estudo de vendas de alimentos ultraprocessados e índice de massa corporal em países da América Latina. Implicações para políticas públicas, para finalizar. Primeiro, em todo o mundo, esses alimentos ultraprocessados vêm ganhando espaço, né? Nos países como Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, o consumo de ultraprocessados já é mais de metade das calorias. No Brasil ainda é de 20, alguma coisa por cento, em 2009 era 20,9%. Mas a tendência de consumo e de substituição dos outros alimentos é muito clara, né? Aqui são estatísticas de vendas
que mostram que esses alimentos ultraprocessados estão crescendo em todos os países, né? E estão, portanto, deslocando os alimentos e o padrão tradicional da alimentação em todos os países. Esse slide vocês não vão conseguir ver, mas eu tenho as vendas em 80 países do mundo, né? O Brasil está aqui mais ou menos no meio, Estados Unidos, a venda de alimentos ultraprocessados é de 308 quilos por pessoa por dia, dá praticamente 1 quilo por pessoa por dia, né, por ano, e países como a Índia, onde esse consumo praticamente é quase zero, né? Eu falei já para vocês que esse setor da produção de alimentos é dominado por transnacionais, e o New York Times fez uma série de matérias recentemente, começou pelo Brasil, mas depois foi para vários países, mostrando quais as estratégias que essas transnacionais utilizam para entrar nesses mercados onde o consumo ainda é muito baixo, né? Então, na verdade, qual a meta dessas transnacionais? É ter 300 quilos de alimentos ultraprocessados por pessoa por ano em todos os países, né? E aí é que está o mercado, porque esses mercados estão saturados, eles não conseguem mais crescer em países como os Estados Unidos. Quer dizer, um consumidor americano, ele troca a Coca pela Pepsi. Ele não consegue tomar uma outra Coca, né? Uma outra Pepsi. Já no Brasil, você ainda consegue, e nesses países mais pobres da Ásia e da África, então, coisa mais grave ainda, né? Bom, o que a gente poderia fazer em termos de políticas públicas, né, para controlar essa situação, né? A gente sabe o que não funciona, né? O que não funciona e o que tem se feito nessa área. Guias alimentares baseados em nutrientes, quer dizer, você insistir com essa pirâmide nutricional, você querer transformar cada pessoa num nutricionista, isso não funciona, né? Até porque não é a forma, é uma visão muito restrita dessa relação da alimentação com a saúde. A rotulagem nutricional dos alimentos é incompreensível. A Anvisa agora está com uma consulta pública e a gente tem esperança que isso se modifique no Brasil, né? E que ela deixe de ser uma propaganda desses alimentos e passe a ser realmente uma advertência para a população sobre os problemas desses alimentos, né? A reformulação de produtos ultraprocessados, como eu falei para vocês, ela é inócua, ela é outra vez uma estratégia de marketing, porque é impossível você reformular um produto que não tem mais o alimento, né? Ele nunca vai chegar a ser igual ao alimento. O marketing de alimentos em geral, né, e particularmente de alimentos ultraprocessados, não há nenhuma regulamentação no Brasil, né? O CONAR, que faz a autorregulamentação de propaganda, é uma piada, é uma coisa que é totalmente inócua. E a gente não consegue, em muitos países do mundo, isso já é controlado, França, Suécia, Canadá, o Chile agora, recentemente, tem uma regulação muito forte em relação à publicidade de alimentos ultraprocessados, não pode fazer publicidade para criança, não pode usar caracteres ou personagens infantis, super-heróis, etc. No Brasil você ainda pode fazer tudo isso. E, finalmente, as políticas fiscais, né? Na verdade, hoje no Brasil, por exemplo, vários países, a Inglaterra começou a taxar as bebidas açucaradas, no Brasil elas são subsidiadas, né? Uma boa parte dos refrigerantes que são consumidos no Brasil, eles vêm de um concentrado que é produzido na Zona Franca de Manaus e eles têm subsídios para fazer esses produtos lá, né? Agora, por causa da crise econômica dos caminhoneiros, tiraram esse subsídio, mas vamos ver se fica, porque está um lobby muito grande para que se anule essa medida fiscal, né? Então, o que a gente precisa? Um guia alimentar baseado em comida de verdade, isso o Brasil já tem. Uma rotulagem frontal com advertências do Ministério da Saúde, a gente espera isso ter muito rapidamente. Políticas fiscais para a promoção da alimentação saudável, isso ainda está na promessa. E uma regulação de marketing, que é uma coisa extremamente importante, talvez seja a mais importante de todas a ser feita. Eu queria me despedir de vocês aqui e agradecer a atenção. Obrigado.